E aí, você está procurando soluções rápidas para essa virada de ano? Acompanhe este episódio e você vai ter uma boa resposta para suas dúvidas. Eu sou a Camila Covre, eu falo sobre desenvolvimento pessoal e linguagem comportamental. Se você gosta desses assuntos, já deixe seu like neste vídeo e siga o canal para acompanhar os próximos episódios. A nossa percepção de tempo, ela está bastante modificada aí por conta da tecnologia, né? Nós temos aplicativos para nos servir o tempo inteiro. Nós temos as redes sociais, onde tudo acontece muito rápido. A gente está ali acompanhando um acontecimento, uma fofoca. Daqui a pouco, no dia seguinte, já tem uma outra coisa ali nos Trend Talks, né? E aí, o que acontece com a nossa mente diante de tantos estímulos, né? Por que a gente acaba sempre tendo que buscar soluções um pouco mais rápidas? A gente quer o tempo inteiro uma resposta instantânea e vai ali, pergunta para o ChatGPT e vai fazer terapia com o ChatGPT. Por que a gente tem essa pressa e essa percepção de tempo e parece que nada pode ser construído no longo prazo não só para a nova geração, mas para nós mesmos nesse período, né, nesse momento de vida em que nós estamos. Eu estava estudando um pouco, né, eu tenho na pós-graduação, eu estudo neurociência e filosofia e várias outras vertentes, né, psicologia inclusive, e algumas coisas que alguns professores falaram em comum foi exatamente a questão do desenvolvimento humano, né? Do desenvolvimento do cérebro humano, ou principalmente da nossa capacidade de decisão, né? O desenvolvimento ali do córtex pré-frontal, se não me foge a memória, é esse o nome, que é a parte do cérebro responsável ali pelas nossas decisões conscientes. E há um consenso, né, de que a finalização desse desenvolvimento se dá ali já na vida adulta por volta dos 25 anos ou mais, ali dependendo do indivíduo. E antes disso, o cérebro humano está em formação. Não é que ele não possa decidir nada, mas qualquer decisão que ele tomar anterior à sua total, plena formação cerebral, ela vai estar ali prejudicada ali de alguma forma, ou vai estar faltando ali alguns elementos, alguns instrumentos físicos e psíquicos para uma boa decisão. Por isso que quando a gente entra na fase adulta ali, dos 25 para frente, a gente começa a enxergar a vida de uma forma diferente de quando a gente era adolescente ou criança. E aí entra várias discussões, né, filosóficas e tudo mais, sobre as decisões que a gente tomou antes, né, de várias questões que hoje, né, estão tentando colocar ali nas crianças ou mesmo nos adolescentes, decisões definitivas para a vida que podem ser, vai modificar toda a trajetória desse indivíduo para sempre. Então, é muito importante a gente ter essa noção de que os nossos jovens e as nossas crianças, eles estão sob a nossa proteção, né? Nós precisamos entender que eles não são mini adultos, eles são indivíduos em formação, tanto física quanto psíquica. E tudo isso, eles dependem, né? O ambiente, as relações, nós ao redor, influenciamos diretamente, quer queira, quer não, a nossa simples presença ali está influenciando o tempo inteiro a formação do caráter, da personalidade e dos valores e princípios desse indivíduo, ao mesmo tempo em que ela não tem a capacidade plena de decidir por si só. Então, ela em especial os jovens menores de idade, eles são 100% dependentes de nós para tomar as próprias decisões. E onde que nós vamos levar esses jovens, né? O quanto de interferência saudável ou não nós estamos colocando diante desses jovens e dessas crianças. E
Porém, esse episódio, ele se propõe a trazer esse questionamento sobre as soluções rápidas, que por mais que a gente coloque ali um pouco na conta da nova geração, essa questão de querer tudo muito rápido, o fato é, eles foram 100% influenciados por isso. Muitos bebês que a gente olha aí, eles já estão com uma tela enfiada na cara deles, sem ter a menor condição de fazer absolutamente nada contra essa situação, e tá ali sendo exposto à luz UV, a um monte de estímulos sonoros que vai formar o cérebro dela. Então são um monte de crianças e jovens que já nasceram conectados e tendo tudo muito rápido, e aí eles se deparam com um mundo, por exemplo, um mundo corporativo cheio de burocracias e regras e um monte de comportamentos que são padronizados, que funcionaram e funcionam muitas vezes ainda, porém, eles não estão adaptados porque eles foram formados de uma forma diferente. Aí eu não vou entrar nem aqui no mérito se esse diferente é melhor ou pior. Ele é diferente, daria para estar adaptado à tecnologia sem estar deixar essas crianças e esses jovens tão vulneráveis, na minha percepção, daria. Mas o fato é, temos uma geração que cresceu conectada e temos uma outra, que é a minha, inclusive, que se conectou no meio do caminho e também está se adaptando com essas respostas rápidas. Aí chega esse período, fim de ano, eu quero resolver tudo que eu não resolvi em 360 e tantos dias. Agora, ou no começo do próximo ano, eu vou reverter tudo que não deu certo e vou fazer um hack aqui, um aplicativo, vou produzir em dobro tudo que eu não fiz o ano todo. E aquela sensação, aquela percepção de tempo sempre limitada, aquela escassez de tempo, né? Parece que nunca vai dar tempo de fazer tudo que a gente precisa fazer. Ao mesmo tempo que a gente quer tudo muito rápido, sendo que o nosso próprio cérebro ele demorou 25 anos para aprender a decidir de uma forma saudável. Só que nesse período todo eu já estava ali exposta a 200 mil estímulos que me faziam querer decidir muito rápido, ter que decidir muito rápido. E aí chega uma hora que dá pane no sistema, né? Que o nosso organismo, ele dá uma pausa e fala, peraí, pra onde você tá indo, né? Não é assim que a banda toca, não é assim que você funciona. E nesse período todo, né, que o cérebro de decisão, ele estava se formando muitas outros estímulos, muitos outros padrões já estavam sendo formados, que realmente nós temos ali alguns padrões de respostas que são automáticos, que não vão depender diretamente da nossa decisão consciente para funcionar, até porque senão a gente teria que ficar hibernando por 25 anos até o cérebro estar plenamente formado. Não, ele está se formando e ao mesmo tempo você está vivendo e está exposto e tendo que tomar decisões do jeito que dá, dentro das suas condições para isso. E e essas percepções, essas vivências vão formando ali quem você é, né? O seu caráter. Então, principalmente ali na primeira infância, do 0 aos 6 anos, enquanto o seu sistema nervoso está se formando, você está ganhando consciência e controle corporal, né? Começa pela cabeça, passa pela medula, até chegar ali na parte do cóccix e tudo mais. Você passa por todo esse período e o seu sistema nervoso vai se desenvolvendo e junto com ele você vai construindo os seus traços de caráter e moldando ali também fisicamente. Na verdade, as suas percepções vão sendo consolidadas ali na sua mente e no seu corpo para se defender de certa forma daquelas situações que ele entendeu, né, que ele percebeu, seu organismo, seu corpo, né, percebeu como ruim, né, como negativo, e você cria ali mecanismos, recursos para lidar com aquela situação e não passar mais por aquelas dores, e aí a gente passa ao longo da vida sempre buscando usar esses recursos para fugir dessas dores essenciais que foram cravadas ali no seu sistema nervoso e no seu corpo. Então, é uma reação biológica, né? Uma reação fisiológica
que moldou ali o seu padrão de funcionamento da mente, e um interfere no outro o tempo inteiro ao longo da sua vida. Então, você sempre vai ter esses mecanismos de defesa que vão reagir automaticamente. E aí, quando você tem a sua capacidade cognitiva, né, sua capacidade realmente de decidir conscientemente e entendendo como funcionam esses padrões de funcionamento, você não fica mais refém de respostas automáticas. Você consegue moldar e guiar ali os seus atos, as suas atitudes, as suas próprias decisões para não reforçar as dores que você sabe, que você tende a sempre buscar fugir delas, se proteger delas, e ao mesmo tempo você busca soluções e situações de exposição àquelas situações favoráveis para você, que você sabe que vai fortalecer os recursos que foram construídos para você lidar com aquelas dores. Então, vai ser sempre uma dança ali de buscar evitar as dores, buscar os recursos e sempre equilibrando ali para não ficar nem sempre fugindo o tempo inteiro das situações ruins e nem ficar só no bem bom, querendo prazer o tempo inteiro, porque quem busca muito prazer o tempo inteiro também está na dor, né? Que ela está buscando preencher algum vazio de alguma relação, que é geralmente alguma dor dos traços, né? Que seja do traço oral, que busca sempre a conexão humana, ou do próprio traço rígido, que vai estar ali fugindo da dor de ser traído, ou de ser preterido, né? De não ser a melhor opção. Podem ocorrer com outros traços também, mas geralmente vão ser esses dois ali que vão buscar essa questão de esse excesso de prazeres, né? Seja de comida, vícios ou mesmo outras questões ali mais da carne. Tudo isso tem uma solução, né? Que a análise corporal, ela dá esse norte, né? Esse caminho do que a gente precisa fazer para buscar soluções, nem sempre rápidas, mas sempre da forma mais eficaz possível. Porque esse conhecimento, ele te dá autonomia, né? Você não vai ficar refém ou com aquela sensação de que a cereja do bolo tá na mente do terapeuta, né? Que ele tá te conduzindo, mas ele tem a chave que tá na mão dele, né? Que vai vir ou não, dependendo do que ele te expor, do que ele te falar na próxima, e você não tem aquele controle do seu processo. Tendo esse conhecimento da análise corporal, você vai ser responsável, né? Você vai ter total autonomia sobre o seu processo. O lado negativo é que você não vai poder mais culpar o seu terapeuta pela sua falta de resultado, porque você recebe a chave na sua mão e as portas, quem vai abrindo é você. Não quer dizer que não vai ter a responsabilidade do analista corporal de te dar o direcionamento, mas uma vez que o direcionamento foi dado corretamente, você tem realmente sempre essa possibilidade de usar diariamente na sua vida, que é o que eu venho fazendo diariamente. Eu pratico, eu aplico o que eu tô falando, o que eu estou recomendando. Significa que eu já cheguei no topo de onde eu gostaria de estar? Não, ninguém chegou lá no topo. A gente tá a vida inteira, enquanto existir fôlego de vida, a gente tá sempre andando, avançando, indo pra frente, melhorando e crescendo. Faz parte da vida humana esse processo. Então, eu já melhorei infinitamente em relação ao ponto de partida, ao ponto em que eu iniciei. Se você ouviu, né, os episódios anteriores, eu já contei algumas histórias. Tem outras histórias que eu conto também no Instagram. Então, eu já avancei do meu ponto de partida e continuo avançando até onde eu pretendo chegar. Não tenho o ponto final, mas eu tenho ali alguns passos adiante já planejados. E essas soluções rápidas, geralmente eu não uso soluções rápidas. O que geralmente são rápidos são os meios de execução. Então, por ter muito do traço rígido, que é o traço de execução, eu consigo realizar muitas coisas. Então, consigo ser ágil, mas não necessariamente
eu fico pulando etapas ou avançando rápido demais em relação à linha de chegada. Porque eu não quero, não necessariamente, eu não vejo necessidade de ir com pressa, né? E ser ágil é diferente de ser apressado, né? Que o apressado, ele pode tropeçar, ele tem várias questões que ele tá sem fôlego, ele perde o fôlego, ele só tem a perder. E apressado passa a sensação de que ele já tá atrasado, né? Que ele já tá perdendo tempo. Agora, o ágil, não. Eu consigo realizar muitas coisas de forma ágil, mas são essas muitas coisas que no dia a dia ali que vão permitir que passo a passo eu consiga avançar cada dia um pouco. Então, o segredo é sempre avançar cada dia um pouco. E aí, se você não para, se você não desiste, se você não tem que voltar para trás o tempo inteiro, ficar parado ali esperando alguém te dizer o que fazer ou deixar de fazer, aí você realmente não vai avançar. Agora, se você for aos pouquinhos, todos os dias com constância, a tendência é que daqui a algum tempo você consiga estar bem mais distante de quando você começou a sua jornada. Então, o principal ponto que eu falhei antes de tomar a consciência do meu padrão de funcionamento era exatamente ficar parado esperando que acontecesse alguma coisa, ou que alguém mudasse, ou que alguém, enfim, né, que as minhas relações me dessem a oportunidade de fazer o que eu precisava fazer. Até falei, né, esse próprio podcast foi uma oportunidade que eu criei depois de muito tempo esperando ter uma oportunidade de me expressar e de aproveitar os meus recursos de comunicação com alguma coisa. Então, eu ficava esperando a oportunidade e eu não, na minha cabeça, onde eu estava, né, nos ambientes que eu estava, eu não poderia criar, né? Eu não tinha a liberdade de criar esse ambiente para mim, né? Essa possibilidade. Para mim, na verdade, eu tinha. Eu só não tentei, eu só não acreditava naquela ocasião. E por não acreditar, eu não encontrava os meios para fazer isso. Porém, saindo de lá, eu providenciei aqui essa oportunidade e estou melhorando no caminho. Eu sei que tem muita coisa ainda para melhorar, tem muitas coisas ainda que eu vendo, eu consigo perceber que dá para lapidar e vou lapidar, estou lapidando. Entretanto, eu criei a oportunidade. Eu fiquei esperando mais. E não foi uma solução rápida. Mas eu sei que a melhoria também não vai ser rápido. Vai depender da minha constância. Se eu parar no processo de me desenvolver, vai demorar ainda mais. Se eu continuar, vai ser um pouco mais rápido do que seria se eu não estivesse mantendo a minha constância. Mas não necessariamente vai ser algo apressado ou algo que vai resolver de hoje para o próximo episódio, por exemplo. Não vai. Então, por mais que eu use sim de recursos da tecnologia, eu uso tanto para o planejamento quanto para a organização de algumas ideias ou de alguns conteúdos, eu geralmente não uso, por exemplo, o ChatGPT para escrever para mim, porque ele perde um pouco a minha identidade ainda. No entanto, eu consigo agilizar ali algumas coisas, algumas pequenas coisas que não precisa tanto assim da minha identidade ou de uma identidade muito específica, né? De uma abordagem muito específica. E eu consigo agilizar muitas coisas com a tecnologia. Então, eu consigo agilizar coisas para ir sem tanta pressa para o objetivo que eu quero alcançar. Porque eu tenho aí, claro, o tempo de vida é muito relativo, né? Depende muito dos planos de Deus para minha vida, pelo que eu acredito. Entretanto, enquanto a vida, eu estou aqui, estou agindo, estou fazendo o que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar. E eu não estou com pressa. Eu já tive muita pressa. Eu já tive muita vontade de querer encurtar caminhos, tanto que teve um período da minha vida em que eu destrambelhei a fazer várias coisas, várias formações, meio que para compensar um tempo que na minha cabeça tinha sido perdido. Porém, hoje eu não tenho mais essa sensação de que eu perdi tempo. Eu tenho a sensação de que eu preciso construir hoje o que eu quero, o ambiente ideal que eu quero para construir e plantar, né, as sementes que eu quero ver germinar
lá na frente. Então, hoje eu estou plantando sementes saudáveis para colher bons frutos logo mais. Que esse logo mais é todos os próximos anos da minha vida, não necessariamente só o próximo ano, mas todos os que o Senhor me der a graça de ainda viver, se Ele não voltar. Para quem é cristão, nós temos a feliz esperança de que o Senhor volte para nos resgatar. E até lá, a gente continua a nossa vida normalmente com os nossos planos. O Natal aí já passou, né? A noite de Natal você já teve ali os seus divertimentos. Agora estamos aí na iminência do próximo ano e que ele seja melhor que o anterior, mas ainda assim mais consciente, que você tenha ali o pleno conhecimento de quais são os padrões de funcionamento da sua mente e você consiga fazer escolhas mais sábias para o seu próximo ano. Se você quiser saber mais sobre a análise corporal, na descrição desse vídeo tem um link em que você pode preencher a ficha de interesse para fazer a análise corporal. Vai ser um prazer te atender.